ninguém discute, né, que é preciso melhorar ainda mais o atendimento em muitas unidades de saúde. Tem cidades pequenas, menores, que sequer tem um atendimento adequado. Agora, eu pergunto à senhora no primeiro momento, qual que é o melhor caminho para a gente discutir esse assunto? A senhora acha que houve uma discussão ampla, adequada, antes da divulgação desse decreto por parte do governo federal? Olha, esse decreto é totalmente extemporâneo, né? Porque, repara, a gente está com 180 mil mortos por Covid. Então, como que o Ministério da Economia, nesse momento dessa crise sanitária no qual o Brasil está envolvido, mira negócios e não a defesa da vida, né? Muito extemporâneo, é mais extemporâneo e muito estranho que a área da saúde não tenha sido ouvida. Mais estranho ainda é que sejam estudos para os quais as universidades não foram convocadas. Nós somos especialistas, nós somos estudiosos no assunto e não fomos ainda mobilizados. Então, que estudos são esses, né? Na realidade, eu penso que se trata assim, de um decreto que tem um único parágrafo, ele é muito apressado, né? Ele é alguma coisa da ordem assim, de tentar atrair investidores, inclusive investidores internacionais, para atuar na saúde, mas são investidores que não vão resolver o nosso problema. Nosso problema, de fato, as unidades básicas são precárias, mas investimentos para a política social são uma parte da história. A principal parte da história, todos nós sabemos disso, são as despesas de custeio. A pergunta é quem manterá essas unidades nas quais haverá investidores, então, inclusive internacionais. Esse é o dilema. O dilema das políticas sociais sempre será e sempre foi exatamente as despesas de custeio, não é? Então, a gente tem esse problema no Brasil, a gente tem um problema de financiamento, claro que nós temos um problema de gestão também, mas é de muito mau gosto que o Ministério da Economia venha nesse momento de tanta tristeza no país, de tanta preocupação, às vésperas de uma campanha de vacinação. Às vésperas é que eu me refiro porque nós já precisamos planejar e precisamos das unidades básicas de saúde muito ativas nessa campanha de vacinação, que essa seja a péssima contribuição do Ministério da Saúde, né? Assim, eu acho que atestando uma grande irresponsabilidade do governo federal, inclusive o decreto, ele ocorre no mesmo dia que o Hospital Federal pega fogo no Rio de Janeiro. Ou seja, o Ministério da Economia está tocando fogo agora no SUS, é um país que a gente não consegue ter paz suficiente sequer para tratar da saúde da nossa população, né? Nós que, enfim, estudamos para isso, né? Nós que sabemos fazer isso. Nós estamos, então, eu diria assim, descartados, né? Nós estamos cancelados e o Ministério da Economia agora se torna o Ministério da Saúde. O ministro da Saúde não fala, o ministro da Saúde é totalmente omisso, né? Aquele ministro que declarou, eu obedeço. Então, é muito preocupante. É preocupante, sim. Eu queria te ouvir um pouco mais para a gente avançar em outras frentes dessa discussão, né? Quando a gente pensa em SUS, para a gente poder localizar a dimensão social desse Sistema Único de Saúde, né? Hoje, eu até antecipei esse dado que foi divulgado pelo IBGE neste ano, a partir de informações da PNAD de 2019, são mais de 70%, né, da população brasileira que hoje depende do SUS, né? Lígia, não é só a população mais humilde, como a gente costuma dizer. Hoje, uma boa parte da classe média brasileira e cada vez mais por conta da recessão econômica, muita gente migrou, saiu da rede privada de plano de saúde para o Sistema Único de Saúde. A gente sabe que melhorias são necessárias. A senhora questiona o momento em que esse decreto chega e a ausência de discussões e do envolvimento de especialistas estudiosos da área de saúde pública. Qual seria o caminho, Lígia, se o governo de fato tem interesse em melhorar o que está aí na atenção primária? Quais seriam os caminhos mais adequados para isso, para que a gente tivesse um aprimoramento desse atendimento inicial pelo país? Eu acho que os caminhos, eles de fato são muito desafiantes, porque a gente precisa ter uma boa formação de recursos humanos, a gente precisa ter interiorização, a gente precisa fixar profissionais, a gente precisa ter políticas que elas não sejam interrompidas, inclusive, né? Que haja continuidade, a política de saúde deve ser uma política de Estado e não política de governos. E a gente vinha, de certa maneira, aos trancos e barrancos, mas mais, eu diria assim, aos trancos e menos aos barrancos, tendo melhorias no nosso sistema de saúde. Nesse momento, a gente teve uma interrupção desse processo, que tem sido um processo muito duro, muito árduo, mas um processo, de certa maneira, com sucesso, não é?
E agora, então, acho que é o caminho. O Brasil, infelizmente, não tem um caminho fácil, né? Nós somos um país de renda média, nós temos um desafio, nós temos outras políticas sociais, além da política de saúde, nós temos que ter financiamento para a educação, para a cultura, para a ciência e tecnologia, mas a gente vinha, de alguma maneira, tentando, e junto com os prefeitos, junto com os governadores, ampliando essa cobertura da atenção básica. Esse é o caminho, não é? É um caminho que requer também participação muito grande das universidades, é um caminho que requer participação do Congresso Nacional, é um caminho que requer muita participação do Ministério Público, e essa interação, essa interligação, ela tem que ser virtuosa. Ela não pode ser orientada por investidores, ela não pode ser orientada apenas, única e exclusivamente pelos negócios, não é? A saúde, claro que a saúde tem negócios dentro da saúde. A saúde, ela lida com medicamentos, ela lida com equipamentos, ela tem uma conexão com o sistema industrial, mas a saúde tem uma especificidade, né? A saúde é a área que cuida das pessoas, a saúde é a área que protege vidas. Então, é preciso deixar que as instituições de saúde, elas decidam, que as instituições de saúde, elas se perenizem, que as instituições de saúde não sofram descontinuidade administrativa, que elas sejam ouvidas, que elas sejam importantes, que elas sejam relevantes, tal como está ocorrendo nos outros países. O Brasil, ele se destaca negativamente. Nesse momento, nós não temos uma autoridade governamental da saúde à frente dos esforços de combate à pandemia. Isso é muito grave, não é? Essa inversão, essa chegada do Ministério da Economia na saúde é alguma coisa, assim, extremamente preocupante. Eu diria assim, é um desastre. É um desastre. O ministro Paulo Guedes não entende nada de saúde. O ministro Paulo Guedes deveria estar preocupado com o desemprego, deveria estar preocupado com a diminuição da renda, deveria estar preocupado com o fechamento das empresas nesse país e deixar que a área da saúde cuide das pessoas, que a área da saúde proteja as vidas, que a área da saúde, enfim, combata as doenças, que a área da saúde se prepare para essa campanha de vacinação. Nós precisamos ter paz nesse momento, não é? É uma área que está sendo exigida no seu máximo, né? Os profissionais de saúde brasileiros hoje estão exaustos, não é? Estão estressados.